Será que eu tô muito velho para aprender inglês? Three, two, one. Hello everyone! Welcome to our Papo de Teacher tonight. Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite eu vou te mostrar como você vai conseguir se tornar fluente em inglês, mesmo que você esteja começando do zero. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. O tema da nossa live de hoje é: será que eu tô muito velho para aprender inglês? Né? Eu já passei da idade. Isso é uma coisa que com frequência eu ouço, às vezes de pais de alunos. Pais de alunos acabam entrando, às vezes, né, tem os alunos ali, as linhas de kids e teens, e falam assim, nossa, meu filho já está sabendo mais inglês do que eu. Eu falo, gente, é só você começar a estudar, você entra no curso também, né? Ai, não, já tô velho para isso. E assim, não tão nada velhos, né? Então, eu quero mostrar isso para vocês hoje. É um bate-papo até que eu sempre antes de trazer até aqui para vocês, eu converso com a equipe, com algumas considerações que os alunos vão colocar. Então, todas essas coisas são muito importantes. Primeira coisa, tá? Existem alguns aspectos de ganho, de benefício, por a gente falar um idioma. Existem aspectos, vantagens práticas e vantagens cognitivas. Trazer um pouquinho dessas informações para vocês com relação além daquelas coisas óbvias, né? Existem os chavões, né? Você não está velho, nunca é tarde para aprender. Existem esses chavões, mas eles têm um porquê de existir. E eu gosto de mostrar isso para o aluno, tá? E que muitas vezes a colocação dessa frase, eu estou velho para aprender inglês, ela só é a externalização de um sentimento de algo que começou lá atrás. Então, se você já teve dificuldade, né, já sabe que já perdeu eventualmente oportunidades profissionais, porque você não consegue desenrolar no inglês ali, não consegue fazer fluir, e você chega um momento que você começa a achar que você não é capaz de aprender inglês, ou que isso tem a ver com a sua idade. E eu quero te mostrar que não é nem uma coisa nem outra. Nem você não é capaz, você é plenamente capaz, nem você já passou da idade, porque não existe um limite para a questão de idade, tá? Quero mostrar uma coisa para você. Mas antes disso, eu quero colocar algumas informações. Primeira coisa, existem no mundo, vocês têm ideia de quantas línguas existem no mundo? Quantas línguas são faladas no mundo? Nós somos, acho que, em 7 bilhões de seres humanos habitando esse planeta e existem estima-se, tá? Que existam cerca de 6.500 línguas sendo faladas no mundo. 6.500. Teacher, de tanta língua no mundo, por que eu tenho que falar inglês? Porque o inglês é a língua de comunicação internacional. Entre todas as línguas, e são 7 bilhões de pessoas, inglês é falado como segunda língua por cerca de 950 milhões de pessoas. Então é muita gente, né? Se eu falasse 1 bilhão de pessoas, né? 1 bilhão num planeta que tem 7 bilhões, eu estou falando de 15% da população mundial usa inglês como segunda língua. Não falar inglês, então, portanto, é uma limitação para todos os aspectos da sua vida. Tenha isso em mente, que 15% do mundo fala inglês como segunda língua. Você não tem condições de escolher a sua língua materna. Aqui, se você nasceu no Brasil, como eu, né, tem como língua materna a língua portuguesa. Isso não foi uma escolha nossa, nós nascemos aqui, criados em famílias brasileiras, então a gente fala português. É a língua materna. Porém, a língua estrangeira nós temos total capacidade de escolher. E por que eu vou escolher o inglês e não qualquer outra língua? Por conta dessa informação que eu acabei de passar. Se nós estamos aqui, esse 15% da população mundial da Terra fala inglês como língua internacional, por que você vai se dar o luxo de não falar? Quantas portas isso vai te fechar? Mas, teacher, eu gosto muito de francês, eu gosto muito de alemão. Ótimo, todas essas línguas você pode aprender depois. Porque por duas coisas, quando você entende o mecanismo de aprender um idioma, se torna mais fácil você aprender qualquer outro idioma. E aí eu vou chegar a um ponto onde eu gostaria de chegar com vocês nesse assunto de hoje. E não existe a questão de idade, nunca é tarde. Porque se você já aprendeu a falar português, você tem condições cognitivas de falar qualquer outro idioma. É que o português você aprendeu quando você era bebê, criança, né? Logo que você nasceu. E então não foi sofrido para você aprender. Só que passaram-se muitos anos, eventualmente você chegou aqui agora, já passou dos 30, 35, 40, e tem essa frustração. Então, o fato de você não falar inglês não significa falta de capacidade cognitiva. Você tem, se você se comunica em português, você tem funções. Mas, possivelmente, você já traz um acúmulo e uma bagagem de várias experiências ruins tentando aprender inglês,
E o fato de você não ter conseguido atingir o resultado que você gostaria, minimamente satisfatório, te faz se colocar nessa posição de defesa. Então, falar eu não tenho mais idade para aprender inglês nada mais é do que uma defesa, um escudo que um adulto ali sabe que precisa está levantando na frente dele, como uma forma de se proteger. Então, isso é muito importante, você ter isso em mente. Por que trauma de infância? Por quê? Ou de adolescência? Porque inglês ele é uma língua obrigatória, é uma matéria obrigatória no ensino regular e ensino médio. Então, todos nós, sem exceção, que concluímos o ensino médio, nós já tivemos aulas de inglês na vida. E aí a gente vai cair em um outro capítulo que é a questão de sistema educacional, não cabe nessa live aqui, é um assunto que eu gosto muito de estudar, mas por que no Brasil, por exemplo, se estuda tanto inglês e tem baixíssima fluência? E o que é diferente no Brasil em relação a outros países? Na Europa, por exemplo, o inglês é estudado como língua internacional, em países como França, Alemanha, Suíça, Áustria, né? E as pessoas lá saem da escola falando inglês como língua, como segunda língua. E aqui no Brasil, apesar de inúmeras iniciativas, a gente não consegue elevar de uma maneira substancial, significativa, o número de falantes de inglês de uma maneira fluente. E isso prejudica demais os negócios no Brasil, tá? Então vamos cair num outro caminho aí, mas a questão da limitação da mão de obra em relação a se comunicar em inglês é muito complicado. E para as empresas isso é um peso muito grande. Né? Então, qual que é o melhor cenário de um profissional? Um profissional experiente. Por isso que eu falo, já passou dos 40 anos e você não fala inglês ainda, nunca se considere velho demais para isso. Por quê? Um profissional de 40 anos, ou que já passou dos 40 anos, tem muito mais experiência, muito mais bagagem profissional do que um jovem que está saindo da faculdade agora. Aí o jovem saindo da faculdade fala inglês. E profissional lá dos 40 anos, é cada vez maior o número de jovens saindo de faculdade com um certo domínio da língua inglesa. E a perspectiva é que isso aumente. Mas, nesse caso, acabou o fim da linha para você? Não, de jeito nenhum. A bagagem que você tem profissional, a maneira que você pode contribuir para a empresa, para a equipe, para o seu negócio, se você trabalha por conta, o fato de você dominar o inglês em condições de fazer negócio, participar de reunião, escrever um e-mail, é ímpar, é imbatível. Hoje, eu já passei dos 40, eu tenho 41. Com certeza eu tenho uma visão profissional, de uma experiência profissional muito maior do que quando eu tinha 21. Incomparável. Só que o que está acontecendo? Às vezes você tem o jovem que fala inglês, mas não tem nenhum know-how, não tem expertise. E tem o outro, né, o profissional de 41, 45, que já fala, que tem uma bagagem profissional alta, mas ainda não fala inglês. E aí o fato vem naquela questão. Uma série de experiências, várias tentativas frustradas, que não te deixaram chegar no ponto de você ser fluente ainda, de fazer parte desse grupo. O que você precisa? Você precisa de mais uma aula de inglês? Eu falo, uma coisa que as pessoas correm, talvez até porque assim, nossa, eu não vou fazer. Isso eu tenho noção, eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os meus professores da escola, que a gente treina, eu falo, um adulto que nos procura, ele não está vindo aqui porque, nossa, meu sonho é aprender. Talvez ele até tenha esse sonho lá guardado lá no fundo. Nossa, falar inglês deve ser legal. Entender as músicas, os filmes e tudo. Mas ele vai trazer antes uma dor. Fala, cara, eu tô vindo te procurar porque eu tô na iminência de perder meu emprego. Tô na iminência de perder uma chance de promoção. Ou eu já perdi uma chance de promoção. Ou eu já perdi o emprego porque eu não consigo ter meu inglês fluente. E isso é uma coisa que me dói quando o aluno chega até mim e fala, cara, mas por que você não procurou isso antes? Né? Então, existe essa questão, tá? De que você, o profissional que fala inglês com a experiência que um profissional da casa dos 40 anos tem, é uma contribuição ímpar. Você traz uma contribuição para a empresa tamanha. Você pode contribuir para a empresa, você pode contribuir para o seu negócio, você tem a chance de ampliar seu network. Óbvio, porque você trabalha numa equipe globalizada, ainda mais hoje com a questão de work from home. A gente fala home office, né? Aqui no Brasil, você adotou esse nome em inglês, mas sabia que em inglês não existe o nome home office. A gente fala fazer home office em inglês, não existe isso, tá? Tem gente que fala assim, fazer home office em inglês do home office. Não, eles nem entendem esse conceito. Home office é um espaço da casa, né? Um escritório em casa, um escritório dentro do lar. Quando
o americano, por exemplo, nesse momento de pandemia, que ele saiu de trabalhar no escritório e foi trabalhar em casa e falou assim, I'm working from home, tá? Então, anota aí, working from home. Então, nesse mundo globalizado em que mais pessoas, né, a lot more people are working from home, como você pode contribuir? Fazendo network, vai conversar com as pessoas. Vai sair do ambiente de trabalho muitas vezes e vai se conectar em rede social. Isso é muito bacana. De poder ampliar o seu leque cultural, de conhecimento, muito além do trabalho. Mais oportunidades de viagens, o inglês salva vidas, né, no exterior. Chances de você encontrar um falante de inglês, mesmo num país que não seja de língua inglesa, e que vai te ajudar, é gigante. Então, você vai conseguir muito mais coisas, muito mais segurança para você fazer viagens internacionais com o inglês. Você tem a chance de se aprofundar em estudos novos. Assim, vocês têm noção do volume de vídeos, de conteúdo que é produzido no YouTube que não tem português, que tem inglês? Seja qualquer coisa que você gosta, sei lá, de uma arte marcial. Você gosta de praticar algum esporte. Os vídeos, né, para você se aprofundar em inglês são muito maiores. Os canais, os tutoriais e tudo isso acontece em inglês. O mundo acontece em inglês. O português vai te deixar muito limitado. Exatamente isso. Eu estou falando isso das vantagens práticas, tá? Eu já vou chegar na questão cognitiva, que muita gente não sabe disso. A chance de você estudar coisas novas. Você não precisa de mais um curso. Mais uma aula, né? Eu vou falar que isso é um erro, eu já vou chegar nesse ponto. Tudo isso vai somando, vai colocando na balança. E agora as vantagens, por exemplo, cognitivas. O que é isso? O quanto falar, desenvolver o raciocínio para falar um segundo idioma te ajuda em outros aspectos. Para uma criança, por exemplo, é muito importante o contato com uma língua estrangeira, além da língua materna dela, porque ela ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. A capacidade de associação da criança ela é muito aumentada. Existem vários estudos neurológicos mostrando isso. Como funciona um cérebro de criança bilíngue e um cérebro monolíngue. Então, hoje já caiu por terra aquela questão, né? Alguns anos atrás existia aquela preocupação de não colocar o filho no curso de inglês extra, porque falar inglês ia prejudicar a criança. Hoje isso já caiu por terra. Haja visto o número de escolas bilíngues, de programas bilíngues que existem por aí nas escolas. Então, existe essa intenção, pelo menos, de sair dessa lama em que se encontra o ensino de língua inglesa no Brasil. Existem alguns esforços aí nesse sentido. Porém, existe uma outra questão para o adulto. Mas, teacher, eu já passei da primeira infância, agora eu não vou ter mais vantagem com isso. Não, você vai conseguir melhorar a capacidade de memória. Você melhora a sua memorização. Previne-se Alzheimer, tá? Entre os falantes de duas ou mais línguas, a incidência, porque ele força o desenvolvimento de algumas partes do cérebro, que ele estimula, né, a atividade cerebral em algumas partes do cérebro que previne Alzheimer. Poxa, o dia que eu vi isso, eu falei, cara, agora vou vender inglês para a terceira idade. Vamos trabalhar com isso, pois isso é muito bom, né? Porque você está trabalhando essa associação. Então, só por isso, eu falo que essa aqui já é uma grande vantagem, então não existe idade. Mas aí, voltando ao caso, profissional que ainda não fala inglês fluente e que gostaria de virar essa página, né? De dar um check nas coisas que eu vou fazer na minha vida. Eu vou aprender a falar inglês na minha vida. Nem que seja a última coisa que eu faça. Então, dá um check ali. Você não precisa de mais uma aula de inglês. O que acontece quando a pessoa já está chegando aqui nos 40 anos, a pessoa já começa a fazer contagem para o tempo que vai se aposentar. Então, eu tenho vários amigos assim, nossa, só faltam 15 anos para me aposentar. Eu falo, pelo amor de Deus, 15 anos é uma vida, né? Não vamos pensar assim. Mas, poxa, o que você pode fazer em 15 anos no seu trabalho? Né? Quantas contribuições, quantas para você mesmo, né? Que você pode agregar. E aí, o aluno querendo tirar isso da frente, querendo fazer esse check, matricular no primeiro curso de inglês, não entende qual é a proposta, não entende se está alinhado com o próprio objetivo, e aí se matricula. Já vi isso o aluno falando, nossa, teacher, eu paguei uma fortuna num determinado curso, taranã, 18 meses, fiquei ali, e de fato não falei. Falei, sabe o que aconteceu? Eu não tenho condições, não conheci o material, não conheci a metodologia, nada. Eu não tenho condições de opinar com relação à qualidade. Não sei qual é.
Entretanto, o simples fato de você falar assim, nossa, eu preciso falar inglês, então eu vou entrar naquela escola ali e vou me matricular e vou começar a fazer inglês ali. E quanto que é? A mensalidade é X, Y, Z. Ah, tá bom, cabe no meu bolso, vou pagar 18 meses, estou livre disso. Essa postura não vai te ajudar em nada. Porque você está pagando, independente do valor, para se livrar do problema. Só que você não está tendo a postura adequada. Por quê? Aí o aluno, sei lá, tem 2 aulas por semana, falta, cancela a aula, às vezes pela rotina de trabalho, às vezes porque o cara ele não está afim, né? Todas essas coisas. Então, é o que eu falo quando a gente está treinando professor. E quando eu falo para meus alunos, eu sei que você, de repente, tinha inúmeras outras coisas mais atrativas para você estar fazendo na hora que você está fazendo aula de inglês. Por isso, eu respeito profundamente essa 1 hora. Você vai fazer 1 hora de inglês comigo, eu vou respeitar isso ao máximo. Porque você poderia estar na sua casa jantando com a sua família. Você poderia estar na sua casa brincando com seus filhos. Você poderia, de repente, estar fazendo alguma outra coisa que você gostaria. Mas você decidiu fazer inglês. Então, primeira coisa, parabéns. Aí, eu vou colocar qualquer tipo de aula ali dentro? Não. Falou. Tutorial. Hoje a gente tem tutorial de tudo na internet. Tutorial de tudo. Tem uma infinidade de páginas que falam regras do present perfect, regras do adjective. O que é um adjective? Então, tudo que aparecer na sua frente, você tem condições de achar uma página na internet falando sobre isso. Você não precisa de mais um curso ou de mais uma aula. Não que isso não faça parte. Isso faz parte também. Poucas pessoas têm a capacidade de conseguir direcionar ali. E o que acontece? Quando a gente não é especialista no assunto, eu falo por mim. Eu não sou da área de educação física. Por muito tempo eu treinei com personal. Não estou treinando com personal agora, por falta de agenda minha com o meu amigo que dava personal. Essa questão, hoje eu até sei mais ou menos os treinos que ele me dava, então, eventualmente, 3, 4 vezes por semana eu saio para fazer meu treino. Só que não é a mesma coisa, porque o profissional estudou para aquilo. O que eu quero dizer aqui, tá, o Ivanildo, assim, ótimo, 45 anos estudando, 3 anos eu sozinho, isso é ótimo. Mas, às vezes, pode acontecer pelo fato de você não entender todo o processo, não estou falando que seja o seu caso, tá, Ivanildo? Eu não te conheço. Mas pelo fato de, às vezes, você não entender todo o processo, você pode estar estudando alguma coisa que não vai te levar em direção ao objetivo que você deseja. Então, assim, o depoimento dele aqui é ótimo, 45 anos, estudando inglês há 3 anos, isso é maravilhoso. Só que o que eu gosto de fazer com os alunos é entender qual é a real necessidade do aluno e como que eu faço isso, através do mapa do inglês. Primeira coisa é você conseguir identificar o ponto onde você está, para que daí você consiga começar a avançar de uma maneira eficaz. Porque senão há chance também de você de fato não conseguir avançar e ou perde esse conteúdo ou não se aproveita no máximo do potencial que você poderia. Entende? Esses detalhes fazem muita diferença no seu resultado. E eu falo, o que te desanima, o que pode estar te desanimando, não é a questão da sua idade, é a questão dessa bagagem já traumática que você carrega com você. E errado você se matricular, qualquer coisa ali, tipo, se couber no meu bolso, eu vou me matricular. O certo, na minha visão, tá? Na minha humilde visão, é escolher um programa que vai estar alinhado. Por isso que eu gosto de falar para os alunos, eu não estou te dando mais um curso de inglês. Estou te dando um programa porque eu vou te ajudar a você entender. Vai ter horas que você vai ter que fazer lição de gramática, vai ter horas que você vai ter que fazer redação, vai ter horas que você vai ter que fazer uma atividade de letra. Tudo isso faz parte. São os domínios da linguagem, né? Os 4 pilares ali que você precisa dominar. E nem o processo, o resultado final do processo ele é maravilhoso, mas talvez nem todo o processo seja gostoso. Então, Fabi, tenho mais dificuldade com atividade de listening. Numa ocasião que eu me coloquei como estudante de francês, eu tinha muita dificuldade de entender o francês. Então, eu entendo quando o aluno está sofrendo ali no listening. E é isso que eu gosto de pontuar, ajudar o aluno a entender isso daí, como ele vai contornar. Não adianta ficar dando cabeçada na parede. Isso desanima. O seu problema não é a falta de capacidade cognitiva pela idade que você tem. Ele acontece pela questão da sua falta de resultado e da sua falta de perspectiva de conseguir enxergar o resultado. E por conta disso você nem começa a estudar. Você fica ali, adiando, né? Empurrando com a barriga. Até uma hora que dói demais. Aí das duas, uma. Ou você engaveta seu sonho, de repente, de mudar de área, de conseguir um emprego melhor. Tá bom, agora só faltam, né? Entre aspas, tá? Só faltam 15 anos para eu me aposentar. Então, vou ficar assim mesmo. Se acomoda,
reduz teus sonhos, engaveta eles para fazer caber dentro das tuas habilidades. Ou, de fato, você se compromete com você primeiro a desenvolver essa habilidade para que, com essa habilidade desenvolvida, você vá em busca do seu sonho, qualquer que seja ele. O inglês, com certeza, vai te ajudar. Talvez você já tenha ouvido isso, a questão de que só 5% da população no Brasil fala inglês. E ainda assim, são 3% dentro desses 5% que têm condições adequadas de falar inglês para se comunicar. Muitos deles têm o broken English, o inglês macarrônico. Eu falei sobre isso ontem na nossa live, né? Muita gente vem falando ali. Mas ainda assim, a gente está à frente de qualquer pessoa que nem tente fazer isso. Eu só quero mostrar para vocês que existem, talvez você falou, são os gargalos ali no seu processo, mas você identificando isso e tendo uma condição de você evoluir, você consegue evoluir a partir do momento que você consegue identificar isso daí e ter um plano de ação eficaz. Então você fica patinando, você fica dando volta ali na rotatória, né? E aí as pessoas acabam passa a vida e não se torna fluente ainda, tá? Tem uma outra questão, acho que a última questão que eu gosto sempre de colocar, que às vezes o aluno que passa dos 40 anos não tem tanta intimidade com tecnologia, né? Só feature. Eu sei que tem vários apps hoje, tem várias coisas de aplicativos, várias comunidades online, enfim. Só que, de novo, se você não consegue ter... eu gosto muito de conhecer a história do aluno para que eu possa ir acompanhando. O acompanhamento do aluno, ele é justamente nesse sentido, de ir pontuando e fazendo as intervenções nos momentos adequados, no momento que o aluno precisa, para ele conseguir avançar. Tá? Quanto o aluno consegue avançar com o acompanhamento, ele vai muito mais rápido, porque as coisas se tornam mais precisas, certo? Ainda que os apps, né, os aplicativos todos, ainda que os aplicativos todos eles tenham o papel deles, tragam o benefício deles, de certa maneira, eu falo que nada substitui o contato humano. Ainda que o contato humano seja através de uma tela. Mas nada substitui esse acompanhamento, saber que tem uma pessoa ali do outro lado entendendo você. O aplicativo ele é muito intuitivo, muitas vezes, né? Até já fiz uns testes com os aplicativos de idiomas, claro, né? Aí eu pego uns idiomas que eu não falo nada para ver o que eu consigo fazer em um mês. Então, eu jogo lá umas questões, geralmente um idioma que eu não domino ainda, não adianta pegar para fazer do inglês. Mas aí eu pego qualquer outro idioma e vou testando. Tem coisas que funcionam, né? Você até faz alguma coisa ali, mas eu não, pelo menos eu não vejo do meu estilo de aprendizagem, já me conhecendo como eu aprendo, eu prefiro esse trabalho mais assim. Eu acho que por isso que também muitos dos alunos que me procuram, eu tenho alunos mais novos, né? Tem as crianças, os adolescentes, a gente tem a linha dentro da escola, os kids, os teens, mas eu me identifico também com esse aluno que está no mundo corporativo e que precisa do inglês para o trabalho, que precisa escrever um e-mail, que precisa montar uma apresentação, fazer uma reunião, todas essas coisas. Eu gosto de ajudar nesse sentido, tá? Thank you very much for everybody who was here. Okay, thank you, and I'll see you tomorrow.